Você já imaginou como os ensinamentos milenares de São Mateus podem revolucionar sua vida hoje? Prepare-se para descobrir segredos antigos que desafiarão suas crenças, revelarão uma recompensa rápida de paz interior e despertarão sua curiosidade como nunca antes. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite para uma jornada de transformação pessoal. Ao final, juntos, vamos participar de uma oração poderosa que pode mudar o rumo dos seus dias. Fique comigo até o fim e vamos explorar juntos esses ensinamentos atemporais. Imagine-se em um dia comum de trabalho, onde você está focado nas suas tarefas diárias, talvez até preocupado com contas a pagar ou com a rotina cansativa. Agora, visualize um homem se aproximando de você, alguém que você sabe ser especial, uma presença que irradia paz e autoridade. Esse homem olha diretamente nos seus olhos e diz: "Siga-me." Esse foi o momento transformador na vida de Mateus, também conhecido como Levi. Mateus, um coletor de impostos, era uma figura desprezada pela sociedade judaica. Trabalhando para os romanos, ele era visto como um traidor pelo seu próprio povo. A coleta de impostos era uma ocupação lucrativa, mas também solitária e estigmatizada. Pense em todas as vezes que você sentiu que seu trabalho não era valorizado, ou que você era mal compreendido. Mateus viveu isso diariamente. No entanto, quando Jesus o chamou, Mateus imediatamente se levantou e o seguiu. Sem hesitação, ele deixou para trás uma vida de segurança financeira, mas também de isolamento e desprezo. O que você estaria disposto a deixar para seguir um chamado divino? Será que teria a coragem de Mateus de abandonar tudo o que é familiar e seguro para seguir um caminho de fé e incerteza? O convite de Jesus a Mateus é um exemplo poderoso do amor incondicional de Deus. Jesus não escolheu os perfeitos ou os mais respeitados, ele escolheu aqueles que estavam dispostos a mudar e a seguir uma nova direção. Mateus respondeu ao chamado de Jesus, mostrando que todos nós, não importa nossa história ou posição social, somos chamados a seguir Cristo. Como isso ressoa com você? Você sente que está sendo chamado para algo maior, algo que pode transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor? A resposta imediata de Mateus ao chamado de Jesus nos ensina sobre a importância da prontidão espiritual. Muitas vezes, ficamos presos na procrastinação espiritual, adiando nossa resposta ao chamado de Deus. E você, tem adiado algo que sabe que deveria fazer? Talvez seja uma mudança de carreira, um ato de caridade, ou até mesmo uma conversa importante com alguém que você ama. Pense nas oportunidades que você pode estar perdendo ao hesitar. Além disso, a transformação de Mateus nos lembra que nossas falhas passadas não definem nosso futuro. Mateus era um coletor de impostos, mas tornou-se um dos 12 apóstolos e o autor do primeiro evangelho. Ele trocou a mesa dos impostos pela mesa da comunhão com Cristo. Que mudanças você precisa fazer na sua vida? Que aspectos da sua rotina atual você precisa abandonar para seguir um caminho mais próximo de Deus? O chamado de Mateus é um convite à reflexão pessoal e à ação. Ele nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a confiar plenamente no plano de Deus para nós. Você está disposto a fazer essa mudança hoje? Está pronto para responder ao chamado de Jesus, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto? Ao refletir sobre a história de Mateus, pergunte-se: o que você precisa deixar para trás para seguir Jesus mais de perto? Quais são os passos que você pode dar hoje para alinhar sua vida com os ensinamentos de Cristo? Lembre-se, a transformação começa com uma decisão. Hoje pode ser o dia em que você, como Mateus, escolhe seguir a Jesus de todo o coração. Imagine-se organizando um jantar em sua casa, convidando amigos e colegas. É um evento especial, onde você deseja compartilhar algo muito importante. Mateus fez exatamente isso logo após ser chamado por Jesus. Ele preparou um grande banquete em sua casa, não apenas para Jesus, mas também para outros cobradores de impostos e pessoas consideradas pecadoras pela sociedade. Pense no impacto desse gesto. Você já se encontrou em uma situação onde sentiu que sua vida precisava de uma mudança radical? Mateus, ao abrir sua casa para Jesus, simbolizou uma abertura do coração, uma transformação profunda. Ele não apenas aceitou seguir Jesus, mas também quis compartilhar essa nova jornada com aqueles ao seu redor. Isso reflete o poder do testemunho pessoal. Como você pode usar sua própria vida e experiências para impactar positivamente os outros? O banquete de Mateus nos mostra que a verdadeira conversão não é apenas uma mudança interna, mas uma ação que se manifesta externamente. Mateus não se contentou em seguir Jesus silenciosamente, ele fez questão de celebrar e incluir outros nessa experiência.
Você tem compartilhado as mudanças e bênçãos em sua vida com aqueles ao seu redor? Como isso poderia inspirar e transformar as vidas de amigos e familiares? A presença de Jesus na casa de Mateus também nos ensina sobre aceitação e amor incondicional. Jesus estava disposto a se associar com aqueles que a sociedade desprezava. Ele viu o potencial em Mateus e nos outros convidados, independentemente de suas ocupações ou passados. Isso nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Você sente que há áreas em sua vida que precisam desse toque de aceitação e amor divino? Ao convidar Jesus para sua casa, Mateus demonstrou um ato de hospitalidade e abertura. Ele criou um espaço onde Jesus poderia trabalhar, onde a transformação poderia ocorrer. E você? Tem criado espaços em sua vida para Jesus? Talvez seja um momento diário de oração, um espaço para meditação ou um tempo para a leitura das Escrituras. Como você pode abrir mais sua vida para que Jesus opere? A ação de Mateus também nos desafia a reconsiderar nossos círculos sociais. Ele não apenas seguiu Jesus, mas quis que seus colegas também tivessem essa oportunidade. Muitas vezes, ficamos confortáveis em nossos grupos habituais, mas a verdadeira transformação pode exigir que incluamos novos rostos e novas histórias em nossas vidas. Quem em seu círculo poderia se beneficiar do seu testemunho e do amor de Jesus? Pense nas festas e encontros que você organiza. São oportunidades de testemunhar sua fé e compartilhar o amor de Cristo? Mateus nos mostra que momentos sociais comuns podem se tornar ocasiões de transformação espiritual profunda. Como você pode transformar suas reuniões sociais em oportunidades de crescimento espiritual e comunhão? A história do banquete de Mateus é um lembrete poderoso de que a conversão verdadeira é ativa e inclusiva. Ela desafia você a refletir sobre como tem vivido sua fé e como pode usar suas ações para inspirar outros. Pergunte-se: como posso abrir minha vida e meu coração para Jesus hoje? Que passos concretos posso dar para compartilhar essa jornada com os outros? Lembre-se, cada ato de hospitalidade e cada convite pode ser uma oportunidade de transformação, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Mateus nos ensina que seguir Jesus não é apenas uma decisão interna, mas um compromisso externo de viver e compartilhar essa fé de forma ativa e amorosa. Que hoje você possa encontrar maneiras de abrir sua vida e seu coração para Jesus, permitindo que Ele transforme você e todos ao seu redor. Você já se perguntou como seria ter uma fonte confiável de sabedoria e orientação para todos os aspectos da sua vida? O Evangelho de Mateus é exatamente isso. Mateus, após seu chamado por Jesus, dedicou-se a escrever um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Ele nos oferece um relato detalhado da vida, dos ensinamentos e dos milagres de Jesus, apresentando-o como Emanuel, Deus conosco. Pense no impacto que isso pode ter na sua vida cotidiana, ao saber que Deus está sempre com você. Mateus organizou seu evangelho em 5 grandes discursos, cada um oferecendo ensinamentos profundos de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar do Sermão da Montanha, um dos discursos mais famosos de Jesus, onde ele nos ensina sobre as bem-aventuranças, a oração e a importância de construir nossas vidas sobre uma base sólida. Imagine como esses ensinamentos podem fornecer a você uma base firme e estável, mesmo nas tempestades mais difíceis da vida. Ao ler o Evangelho de Mateus, você pode encontrar respostas para muitas das suas dúvidas e preocupações. Jesus nos ensina sobre o perdão, a caridade, e como devemos tratar nossos semelhantes. Como você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? Talvez haja alguém em sua vida que precisa do seu perdão, ou uma situação onde você pode mostrar mais compaixão e amor. Mateus também destaca a natureza messiânica de Jesus, mostrando como ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Isso nos dá a certeza de que Jesus é o Salvador prometido, aquele que veio para nos redimir. Saber disso pode fortalecer sua fé e dar mais sentido à sua jornada espiritual. Você já considerou como essa certeza pode transformar a maneira como você vive e encara os desafios? O Evangelho de Mateus não é apenas um relato histórico, é um guia prático para a vida cristã. Mateus nos ensina que seguir Jesus significa viver de acordo com os seus ensinamentos, e isso envolve sacrifício e dedicação. Como você pode sacrificar um pouco do seu tempo, conforto, ou recursos para seguir mais de perto os passos de Jesus? Mateus também nos oferece uma visão clara da missão de Jesus, que é fazer discípulos de todas as nações. Isso não é apenas um chamado para os apóstolos, mas para você também. Como você pode ser um discípulo ativo no seu dia a dia? Talvez você possa começar compartilhando sua fé com amigos, familiares, ou até mesmo nas redes sociais.
A estrutura organizada do Evangelho de Mateus, com suas partes narrativas seguidas de discursos, torna mais fácil entender e aplicar os ensinamentos de Jesus. Ao estudar cada sessão, você pode descobrir novas maneiras de crescer espiritualmente e fortalecer sua relação com Deus. Você já tentou ler o Evangelho de Mateus com esse olhar atento, buscando lições práticas para a sua vida? No final, o Evangelho de Mateus é um convite para uma vida transformada. É um chamado para viver de maneira que reflita os ensinamentos de Jesus em cada ação e decisão. Você está pronto para aceitar esse convite? Está disposto a permitir que a sabedoria e os ensinamentos de Mateus guiem seus passos e transformem sua vida? A história e as palavras de Mateus têm o poder de trazer clareza, propósito e paz à sua jornada espiritual. Aproveite essa oportunidade para mergulhar no Evangelho e deixar que ele ilumine seu caminho. Imagine-se em um momento crucial da sua vida, onde você recebe uma missão clara e poderosa que pode mudar o curso da sua existência. Foi exatamente isso que aconteceu com Mateus. Jesus, após a ressurreição, deu a seus discípulos uma missão clara: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Pense no impacto que um mandato divino como esse pode ter na sua vida. Como isso pode transformar sua perspectiva e suas ações diárias? Mateus, que já havia passado por uma transformação radical ao deixar sua vida de coletor de impostos para seguir Jesus, agora recebia a responsabilidade de espalhar a mensagem do Evangelho pelo mundo. Esse mandato não era apenas para os apóstolos, é também para você. Como você pode, na sua vida cotidiana, ser um portador dessa mensagem de amor e salvação? Talvez você possa começar compartilhando sua fé no trabalho, na escola ou em sua comunidade. Jesus garantiu a Mateus e aos outros discípulos que ele estaria com eles até o fim dos tempos. Isso significa que você nunca está sozinho em sua jornada espiritual. Em momentos de dúvida ou dificuldade, você pode se lembrar dessa promessa. Como isso pode trazer conforto e coragem para enfrentar os desafios diários? Saber que Jesus está sempre com você pode mudar a maneira como você encara cada situação, dando-lhe força e confiança para seguir adiante. O mandato de fazer discípulos envolve não apenas ensinar, mas também viver de maneira que outros possam ver Jesus em você. Como suas ações podem refletir os ensinamentos de Jesus? Talvez você possa ser mais paciente, mais compassivo, ou mais disposto a ajudar os necessitados. Cada pequena ação pode ser um testemunho poderoso do amor de Cristo. Mateus levou a sério esse mandato, dedicando sua vida a pregar o Evangelho. Ele não apenas escreveu seu Evangelho, mas também viajou pela Judéia, Etiópia e Pérsia, espalhando a mensagem de Jesus. Isso nos mostra que a missão de Jesus pode nos levar a lugares inesperados e desafiar-nos a sair da nossa zona de conforto. Você está aberto às oportunidades que Deus pode colocar em seu caminho? Está disposto a ir aonde Ele te chamar, mesmo que isso signifique deixar para trás o que é familiar e seguro? A missão de Mateus também envolvia batizar novos crentes, um ato simbólico de purificação e renascimento espiritual. O batismo é um passo importante na caminhada cristã, simbolizando a morte do velho eu e o nascimento de uma nova vida em Cristo. Se você ainda não foi batizado, já considerou dar esse passo de fé? E se já foi, como pode ajudar outros a entender a importância do batismo e encorajá-los a tomar essa decisão? Além de batizar, Jesus instruiu Mateus a ensinar os novos crentes a obedecer a todos os seus mandamentos. Isso envolve um compromisso contínuo com o aprendizado e a prática dos ensinamentos de Jesus. Como você pode aprofundar seu conhecimento da Bíblia e aplicar esses ensinamentos em sua vida diária? Talvez você possa participar de um grupo de estudo bíblico, ler devocionais diários ou simplesmente dedicar mais tempo à oração e à meditação nas Escrituras. Ao final, o mandato de Jesus a Mateus é um chamado à ação e à transformação contínua. É um convite para viver uma vida cheia de propósito e significado, compartilhando a mensagem do Evangelho e vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Você está pronto para aceitar esse desafio? Está disposto a deixar que a missão de Jesus guie suas ações e transforme sua vida? Aproveite essa oportunidade para refletir sobre como você pode ser um discípulo ativo e fiel, seguindo o exemplo de Mateus e respondendo ao chamado de Jesus com todo o seu coração. Imagine estar diante de um livro antigo, cheio de promessas e profecias, e descobrir que todas elas se cumprem na vida de uma única pessoa. Esse é o Evangelho de Mateus, onde ele apresenta Jesus como o cumprimento das antigas profecias judaicas.
Mateus escreveu seu evangelho especialmente para os judeus, e a cada passo, ele faz questão de mostrar como Jesus é o Messias prometido. Você já pensou em como essa confirmação pode fortalecer a sua fé? Mateus começa seu evangelho com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão até José, o marido de Maria. Ele faz isso para mostrar que Jesus é o herdeiro legítimo das promessas feitas a Abraão e Davi. Pense na importância de conhecer suas próprias raízes e como isso pode dar sentido à sua jornada. Saber que Jesus é parte de uma história maior, que abrange gerações, pode trazer a você uma sensação de pertencimento e propósito. Uma das profecias mais significativas que Mateus destaca é a de Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Você já parou para pensar no que significa ter Deus ao seu lado, em cada momento da sua vida? Isso muda completamente a maneira como você enfrenta desafios e dificuldades. Saber que Jesus é Emanuel, Deus conosco, pode transformar sua perspectiva e dar-lhe coragem para enfrentar qualquer situação. Mateus também nos conta sobre o nascimento de Jesus em Belém, cumprindo a profecia de Miqueias. E não para por aí. Ele relata a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. Cada movimento de Jesus desde a infância foi um cumprimento das Escrituras. Pense em como isso reforça a ideia de que nada na vida de Jesus foi por acaso. E o mesmo pode ser verdade para você. Talvez os desafios e desvios no seu caminho tenham um propósito maior que você ainda não compreende. Ao longo do seu evangelho, Mateus cita várias outras profecias, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho, conforme predito por Zacarias. Cada detalhe, desde as palavras que Jesus falou até os milagres que realizou, tudo aponta para o cumprimento das Escrituras. Isso não apenas valida a sua fé, mas também mostra a incrível precisão e intenção no plano de Deus. Você já se perguntou como os eventos na sua vida podem estar alinhados com um propósito divino maior? Através do Evangelho de Mateus, você pode ver que Jesus não veio abolir a lei ou os profetas, mas para cumprir todos os requisitos da lei mosaica. Ele viveu uma vida de perfeita obediência a Deus, tornando-se o sacrifício perfeito por nossos pecados. Pense no alívio e na paz que isso pode trazer à sua vida. Saber que Jesus cumpriu a lei em seu lugar significa que você não precisa carregar o fardo da perfeição. Você pode viver na graça e no amor de Deus, sabendo que sua salvação não depende de suas obras, mas do que Jesus já fez por você. A cada página do Evangelho de Mateus, você é convidado a ver Jesus através dos olhos de alguém que conhecia profundamente as Escrituras e viu todas as profecias se realizarem diante de seus olhos. Mateus nos mostra um Jesus que é tanto humano quanto divino, o Salvador que veio para redimir o mundo. Como essa visão de Jesus pode mudar a maneira como você vive sua fé diária? Permita que a confirmação das profecias em Jesus fortaleça sua confiança em Deus e em suas promessas. Que isso lhe dê a certeza de que Ele está no controle e que seu plano para sua vida é perfeito, mesmo quando você não consegue ver o quadro completo. Imagine-se em um trabalho que a sociedade despreza, onde você é visto como um traidor e pecador. Isso descreve a vida de Mateus antes de encontrar Jesus. Mateus era um coletor de impostos, uma profissão mal vista pelos judeus, pois ele trabalhava para os romanos, cobrando tributos de seu próprio povo. Pode ser que você já tenha se sentido desvalorizado ou julgado por causa do seu trabalho ou de suas escolhas. Então, você entende a profundidade da transformação que Mateus experimentou ao ser chamado por Jesus. Um dia, enquanto Mateus estava em sua coletoria de impostos em Cafarnaum, Jesus passou e disse: "Siga-me." Sem hesitar, Mateus levantou-se e seguiu Jesus. Pense em um momento decisivo na sua vida, onde uma escolha mudou tudo. Você está preparado para responder ao chamado de Jesus, mesmo que isso signifique deixar para trás o que é familiar e seguro? Jesus não se importava com a reputação de Mateus como coletor de impostos. Ele viu o potencial nele. Isso nos mostra que Jesus vê além das aparências e dos rótulos que a sociedade nos impõe. Ele vê o coração e o potencial que temos para servir ao reino de Deus. Você já se perguntou como Jesus te vê? Que dons e talentos ele enxerga em você que talvez você mesmo ainda não tenha descoberto? A transformação de Mateus foi tão profunda que ele organizou um grande banquete em sua casa para Jesus, convidando seus colegas cobradores de impostos e pecadores. Esse ato de hospitalidade e inclusão mostra o poder transformador do amor de Jesus. Como você pode aplicar isso na sua vida? Talvez seja através de atos de bondade e hospitalidade para com aqueles que são marginalizados ou julgados.
Os fariseus criticaram Jesus por se associar com pecadores, mas ele respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa resposta nos lembra que todos somos imperfeitos e necessitados da graça de Deus. Como essa compreensão pode mudar a maneira como você vê a si mesmo e aos outros? Em vez de julgar, você pode oferecer compreensão e amor, refletindo o coração de Jesus. A decisão de Mateus de seguir Jesus também nos ensina sobre a importância da obediência imediata. Ele não questionou, não hesitou, simplesmente levantou-se e seguiu. Há algo em sua vida que você sente que Deus está te chamando a fazer, mas você tem hesitado? Como seria dar esse passo de fé, confiando que Deus tem um plano maior para você? Mateus não apenas seguiu Jesus, mas também se tornou um dos 12 apóstolos e o autor de um dos evangelhos. Sua vida nos mostra que ninguém está além do alcance da redenção e que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos. Você já se perguntou como Deus pode usar sua vida para impactar os outros? Que testemunho poderoso você pode compartilhar com aqueles ao seu redor? A transformação de Mateus nos inspira a olhar para além das nossas falhas e limitações e a ver o potencial que Deus colocou em cada um de nós. Sua história nos desafia a deixar para trás nossos passados e seguir Jesus com um coração aberto e obediente. Como você pode permitir que a história de Mateus inspire uma mudança em sua vida hoje? Que passos você pode dar para seguir Jesus mais de perto e deixar que ele transforme seu coração e sua vida? Permita que o exemplo de Mateus te inspire a viver uma vida de fé e obediência, confiando que Jesus pode transformar qualquer situação e usar você de maneiras que você nunca imaginou. Acredite que, assim como Mateus, você também pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você já parou para pensar como um livro pode transformar a sua vida? O Evangelho de Mateus é mais do que um simples relato histórico. É uma fonte de sabedoria e orientação espiritual que pode impactar profundamente o seu dia a dia. Mateus escreveu seu Evangelho para mostrar Jesus como o Messias prometido, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. Mas o que isso significa para você hoje? Como as palavras de Mateus podem influenciar suas decisões e sua caminhada com Deus? Uma das principais características do Evangelho de Mateus é a ênfase nos ensinamentos de Jesus. Você encontra o Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, a importância de ser luz do mundo e sal da terra, e como viver uma vida de integridade. Pense em como essas palavras podem se aplicar à sua vida. Você está vivendo como luz para aqueles ao seu redor? Suas ações e palavras refletem os ensinamentos de Jesus? Mateus também destaca a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Ele relata os muitos milagres de Jesus, desde curas até a multiplicação de pães e peixes. Esses milagres mostram que nada é impossível para Deus. Quando você enfrenta situações difíceis, lembra-se do poder de Jesus. A fé nos milagres de Jesus pode fortalecer sua confiança de que ele também pode agir poderosamente em sua vida. Outra ênfase do Evangelho de Mateus é o reino de Deus. Jesus fala frequentemente sobre o reino e como ele é diferente dos reinos deste mundo. Ele ensina que o maior no reino de Deus é aquele que serve aos outros. Como isso pode mudar sua perspectiva? Talvez você possa encontrar maneiras de servir mais em sua comunidade, ajudando aqueles que estão em necessidade. Servir ao próximo é uma forma poderosa de viver os ensinamentos de Jesus e fazer a diferença no mundo. Mateus também inclui a Grande Comissão, onde Jesus ordena aos seus discípulos que façam discípulos de todas as nações. Você já pensou no seu papel nessa missão? Como você pode compartilhar sua fé com os outros? Pode ser através de conversas no trabalho, compartilhando seu testemunho, ou até mesmo convidando alguém para ir à igreja com você. Cada pequena ação pode ter um impacto significativo na vida de alguém. O Evangelho de Mateus não é apenas sobre o passado, mas também fala ao seu presente e futuro. Ele te convida a viver uma vida de fé ativa e comprometida. Quando você lê as palavras de Mateus, está se conectando a uma tradição de fé que tem transformado vidas por séculos. Como isso pode inspirar sua própria jornada espiritual? Além disso, Mateus nos apresenta Jesus como Emanuel, Deus conosco. Essa verdade pode trazer conforto e esperança em momentos de solidão ou dificuldade. Saber que Jesus está sempre com você pode mudar a maneira como você enfrenta os desafios. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de que Jesus está ao seu lado, pronto para te sustentar e guiar. O Evangelho de Mateus também nos lembra da importância da oração e do relacionamento íntimo com Deus.
Jesus nos ensinou a orar com o Pai Nosso, um modelo de oração que nos conecta com Deus de maneira profunda e pessoal. Como está sua vida de oração? Talvez você possa dedicar mais tempo a orar e buscar a presença de Deus diariamente. A oração é uma poderosa ferramenta para fortalecer sua fé e obter direção para a sua vida. Mateus termina seu evangelho com a promessa de que Jesus estará com seus discípulos até o fim dos tempos. Essa promessa é para você também. Você nunca está sozinho em sua jornada de fé. Jesus está com você em cada passo, pronto para te guiar e apoiar. Essa certeza pode trazer paz e confiança, sabendo que você está nas mãos do Salvador. Permita que o Evangelho de Mateus transforme sua vida. Que os ensinamentos e exemplos de Jesus o inspirem a viver de maneira que glorifique a Deus e faça a diferença no mundo ao seu redor. Cada dia é uma nova oportunidade de aplicar as verdades que Mateus compartilha e de crescer na fé e no amor de Jesus Cristo. Você já se perguntou como a sua fé pode moldar cada aspecto da sua vida diária? No Evangelho de Mateus, encontramos não apenas relatos históricos, mas também um guia profundo para viver uma vida centrada em Cristo. Mateus, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, não só testemunhou os milagres e ensinamentos de Cristo, mas também os registrou para que todos nós pudéssemos aprender e crescer espiritualmente. Em primeiro lugar, Mateus nos ensina sobre a importância da confiança em Deus em meio às adversidades. Em um mundo cheio de incertezas, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pelas preocupações do dia a dia. Contudo, Jesus nos lembra que podemos lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Esta mensagem não é apenas reconfortante, mas transformadora. Ela nos encoraja a viver com coragem e esperança, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. Além disso, o Evangelho de Mateus nos desafia a praticar a empatia e a compaixão. Jesus não apenas pregou sobre o amor ao próximo, mas exemplificou isso em suas interações diárias. Ele curava os doentes, alimentava os famintos e consolava os aflitos. Isso nos leva a refletir: como podemos aplicar esse mesmo amor em nossas próprias vidas? Talvez seja através de um simples gesto de bondade ou oferecendo um ombro amigo a alguém que está passando por dificuldades. Outro aspecto fundamental do Evangelho de Mateus é o chamado à ação. Jesus não nos chama apenas para crer, mas para viver de acordo com nossa fé. Isso significa não apenas frequentar a igreja aos domingos, mas também viver como discípulos de Cristo durante toda a semana. Podemos nos questionar: como posso viver de forma mais autêntica como seguidor de Jesus? Talvez seja sendo mais generoso com nossos recursos, ou praticando o perdão em nossos relacionamentos. Além disso, Mateus nos lembra da importância de buscar primeiro o reino de Deus em nossas vidas. Isso significa colocar Deus no centro de todas as nossas decisões e prioridades. Quando fazemos isso, descobrimos que nossas vidas se tornam mais equilibradas e significativas, pois estamos alinhados com o propósito divino para nós. Por fim, o Evangelho de Mateus nos desafia a viver uma vida de oração constante. Jesus nos ensinou a orar com fé e confiança, sabendo que Deus ouve e responde às nossas petições. Isso nos leva a considerar: como posso fortalecer minha vida de oração? Talvez seja reservando um tempo diário para a comunhão com Deus, ou participando de grupos de oração em minha comunidade. Em suma, o Evangelho de Mateus não é apenas um relato histórico, mas um chamado à transformação espiritual e prática. Ele nos convida a viver com fé ativa, amor compassivo e compromisso com os ensinamentos de Cristo. Que as lições de Mateus inspirem cada um de nós a viver uma vida mais significativa e centrada em Deus, moldando não apenas nosso presente, mas também nosso futuro eterno. Imagine um guia que não só conta histórias antigas, mas também oferece sabedoria atemporal para enfrentar os desafios modernos. Este é o Evangelho de São Mateus. Nele, encontramos não apenas relatos da vida de Jesus, mas também ensinamentos profundos que podem mudar nossa perspectiva e transformar nossas vidas. Mateus nos ensina sobre a importância da fé ativa. Não se trata apenas de acreditar, mas de viver de acordo com essa fé todos os dias. Isso significa confiar em Deus em meio às incertezas da vida, sabendo que Ele está no controle. Como isso pode mudar sua vida? Imagine sentir paz interior mesmo em meio ao caos, sabendo que você está seguro nas mãos de Deus. Outro ponto crucial é o amor ao próximo. Jesus nos ensinou a amar não apenas com palavras, mas com ações concretas. Isso se traduz em pequenos gestos de bondade no dia a dia, como ajudar um vizinho necessitado ou oferecer um ouvido atento a alguém que precisa desabafar. Como você pode aplicar esse amor na sua vida cotidiana?
Além disso, Mateus nos desafia a viver uma vida de integridade e autenticidade. Isso significa ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, seguindo os ensinamentos de Cristo em todas as áreas da vida. Como isso pode impactar seus relacionamentos, seu trabalho e suas decisões diárias? O Evangelho de Mateus também nos lembra da importância da busca espiritual. Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, colocando-o no centro das nossas prioridades. Isso não apenas nos orienta em nossas decisões, mas também nos dá um propósito maior na vida. Como você pode priorizar sua busca espiritual em meio às demandas do dia a dia? Por fim, Mateus nos ensina sobre a importância da oração. Jesus nos mostrou o poder da oração em sua própria vida e nos encorajou a buscar a presença de Deus através dela. Como uma vida de oração pode fortalecer sua fé e te conectar mais profundamente com Deus? Em resumo, o Evangelho de São Mateus não é apenas um livro antigo, mas um manual para viver uma vida significativa e transformadora. Suas lições sobre fé, amor, integridade, busca espiritual e oração têm o poder de impactar positivamente cada aspecto da sua vida. Que as palavras de Mateus inspirem você a viver com propósito e paixão, refletindo o amor e a graça de Cristo em tudo o que você faz. Imagine-se em um caminho de descobertas profundas e transformadoras, guiado pelas palavras e ensinamentos do Evangelho de São Mateus. Não se trata apenas de uma narrativa antiga, mas de um tesouro de sabedoria que pode iluminar sua jornada espiritual e cotidiana. Em primeiro lugar, São Mateus nos convida a refletir sobre a importância da fé. A fé não é apenas uma crença vazia, mas uma força que pode sustentar e fortalecer em tempos de incerteza. Como você pode aplicar a fé de Mateus em situações desafiadoras da sua vida? Outro ponto vital é o amor ao próximo. Jesus nos ensinou a amar não apenas aqueles que nos amam, mas até mesmo nossos inimigos. Como isso pode transformar seus relacionamentos e trazer paz interior? Além disso, Mateus nos desafia a viver uma vida de integridade e autenticidade. Isso significa ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, seguindo os ensinamentos de Cristo em todas as áreas da vida. Como você pode aplicar essa integridade no seu trabalho, na sua família e em suas amizades? O Evangelho também nos lembra da importância da busca espiritual. Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, colocando-o no centro das nossas prioridades. Como uma vida de busca espiritual pode trazer clareza e propósito aos seus dias? Por fim, Mateus nos ensina sobre a importância da oração. Jesus nos mostrou o poder da oração em sua própria vida e nos encorajou a buscar a presença de Deus através dela. Como você pode cultivar uma vida de oração mais profunda e significativa? Em resumo, as lições de São Mateus não são apenas palavras antigas, mas um guia prático para viver uma vida plena e significativa. Suas mensagens sobre fé, amor, integridade, busca espiritual e oração têm o poder de transformar cada aspecto da sua vida. Que essas lições inspirem você a viver com coragem, compaixão e propósito, refletindo o amor e a graça de Cristo em tudo o que você faz.